Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 59. Bons estudos! Você já ouviu falar em logaritmo? Você sabe o que significa essa palavra, logaritmo? Sim, é uma parte da matemática. Não. Sei que é usado para cálculos de matemática, né? Eu sei o que é os logaritmos, sei mexer com eles, mas o significado da palavra eu não sei. Logaritmo. Se você ainda não sabe o que é, chegou a hora, porque logaritmo é o tema da nossa teleaula de hoje, onde você vai conhecer a representação dos números positivos como potências de base 10. Vai saber calcular as potências de 10 relativas a números compostos. Vai ver qual é a relação entre logaritmo e potências de base 10. E, por fim, vai saber resolver os problemas simples usando as potências de base 10. E aí, Jorginho, tudo bom? Que boas novas se trazem aqui? Tudo bom, Joaquim? Ah, ele tá meio sem graça, mas não é por nada não. É que o professor dele deu um problema pra ele resolver, só que ele não consegue. Problema de matemática? Que problema? Olha só. Uma bactéria reproduz-se em laboratório aumentando em quantidade 20% ao dia. O que eu preciso saber é, se eu tenho hoje uma quantidade qualquer dessas bactérias, depois de quantos dias o seu número será 100 vezes maior? Ah, pra mim, se o número de bactérias aumenta 20% ao dia, ela vai ter mais ou menos daqui a um ano um número 100 vezes maior. Opa, peraí, não dá pra afirmar assim no chute, né? As porcentagens, e você já estudou isso, sempre dão resultados surpreendentes. E como é que a gente resolve esse problema? Para isso a gente vai ter que usar os logaritmos. Logaritmos? É. Logaritmo. Você deve estar achando essa palavra meio estranha, né? Mas daqui a pouco você pode ter certeza que você vai ficar muito íntimo dela. Mas para a gente começar a entender o que é logaritmo, antes é necessário a gente compreender uma afirmação. A de que todo número positivo pode ser escrito como uma potência de 10. Essa afirmação pode parecer um pouquinho difícil de compreender, mas acompanha só o meu raciocínio que você vai ver que não tem segredo nenhum. Repare que o número 1 é igual a 10 elevado a 0. Que o número 10 é igual a 10 elevado a 1, que o número 100 é igual a 10 elevado a 2 e que o número 1000 é o mesmo que 10 elevado a 3. Tá vendo? Eu acho que agora já está dando para você entender porque todo número positivo pode ser escrito como uma potência de 10, não é mesmo? Ah, isso deu pra entender. Mas se a gente tiver, por exemplo, um número como 0,1, também dá pra gente escrever como potência de 10? Ah, mas é claro que dá. O 0,1 a gente sabe que é igual a 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Olha aí, o 0,1 escrito como uma potência de 10. Mas a gente pode ir ainda mais longe. Já o número 0,01 é o mesmo que 1 sobre 100, que é igual a 10 elevado a menos 2. E o 0,001 é igual a 10 elevado a menos 3. Não tem o que errar. Quando o expoente de 10 é um número inteiro, positivo ou negativo, é possível conhecer todos os resultados. Inclusive se o número for uma fração? Inclusive se for uma fração. E o 10 elevado a 1 sobre 2, como é que fica? Ah, isso a gente já aprendeu. O 10 elevado a 1 meio é igual à raiz quadrada de 10, que vale aproximadamente 3,162. Como 1 sobre 2 é igual a 0,5, a gente tem que 10 elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que 10 elevado a 0,5. Ou seja, 10 elevado a 0,5 vale aproximadamente 3,162. E aí? Tá dando para entender por que é que todo número positivo pode ser escrito como uma potência de 10? Essa história de escrever qualquer número positivo como uma potência de 10 já vem de longe, lá do século 17. Os primeiros cálculos duraram anos, mas dá só uma olhadinha nos resultados. O número 2 é igual a 10 elevado a 0,301. O número 3 é igual a 10 elevado a 0,477. Já o número 7 é igual a 10 elevado a 0,845.
Na verdade, essas igualdades não são exatas, mas são bastante aproximadas. E para as nossas necessidades, você vai ver que elas estão perfeitas. Você deve se lembrar que a gente começou a falar dessa história de escrever um número como potência de base 10 por causa dos logaritmos. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver que logaritmo nada mais é do que o expoente da base 10. Calma que a gente já explica. Dizer que o número 2 é igual a 10 elevado a 0,301 é o mesmo que dizer que o logaritmo de 2 é 0,301. Fácil de entender, não é mesmo? Então, logaritmo de um número é o expoente em que a base de 10 está elevada. Olha esse outro exemplo aqui. 1000 é igual a 10 elevado ao cubo. O logaritmo de 1000, portanto, é 3. Entendeu agora o que é logaritmo e qual a relação que ele tem com a potência de 10? Entendi. O logaritmo de um número é o expoente em que a base de 10 está elevada, não é isso? É isso mesmo, Jorginho. Você está entendendo muito bem. Agora, você sabe que para calcular os logaritmos dos números 2, 3 e 7, que são números primos, os matemáticos tiveram que fazer cálculos complicadíssimos. Mas e os logaritmos dos outros números também foram difíceis de calcular? Não, curiosamente não. Para os outros números o cálculo foi muito fácil. O número 6, por exemplo. Como é que é o logaritmo do número 6? O número 6. Então, ou seja, você quer saber como é o número 6 em potência de 10? É. Isso é muito fácil. Veja que 6 é igual a 2 vezes 3. Como a gente já aprendeu a escrever os números 2 e 3 como potências de 10, a gente fica com o seguinte resultado. Aí está. O logaritmo de 6 é igual a 0,778. E o logaritmo de 5, como é que se escreve? Bem, será que você ainda não sabe como é que se escreve o número 5 em potência de 10? Não. Então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se eu quero descobrir o logaritmo de 5, o que eu devo fazer? Ah, já sei. Olha só, 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Eu já sei como representar o número 2 como potência de 10. É só aplicar a regra da divisão de potências de mesma base. Lembra, é a regra que manda conservar a base e subtrair os expoentes. Pronto, aí está. O número 5 é igual a 10 elevado a 0,699. Que é a mesma coisa que eu dizer que o logaritmo de 5 é igual a 0,699. Bom, até que eu entendi que todo número inteiro, positivo, pode ser representado por uma potência de 10. E que o logaritmo de um número... É justamente o expoente que essa base de 10 está elevada. Exatamente, já vi que vocês estão prestando atenção mesmo, hein? É, mas e o problema das bactérias, que você falou que ia resolver com essa história de logaritmos? Eu falei e eu vou resolver. Como é que era mesmo o problema? O problema é o seguinte, se a bactéria se reproduz aumentando o seu número em 20% a cada dia, e se hoje eu tenho uma quantidade qualquer delas, depois de quantos dias o seu número será 100 vezes maior? Então, vamos resolver esse problema. Se hoje a gente tem X bactérias e elas aumentam 20% a cada dia, então amanhã a gente vai ter X mais 20% de X, que é igual a X mais 0,2 vezes X, que é igual a X vezes 1,2. Ou seja, a cada dia a população de bactérias fica multiplicada por 1,2. Logo, depois de 2 dias, quantas elas serão? Elas serão X vezes 1,2 ao quadrado. Assim como 3 dias depois, o número de bactérias será de X vezes 1,2 ao cubo. E N dias depois, a gente vai ter um número de bactérias igual a X vezes 1,2 elevado a N. Mas isso é uma progressão geométrica. É, de fato isso é uma PG. Mas o nosso problema agora é descobrir o valor de N que está no expoente. E se a gente quer ter uma população 100 vezes maior do que a original, então o número de bactérias deve ser igual a 100 vezes X. Como assim? Olha só, é só igualar X vezes 1,2 elevado a N com 100 vezes X. Que simplificando o X, a nossa equação fica
1,2 elevado a n é igual a 100. Para achar o valor de n, a gente precisa escrever 1,2 como potência de 10. Veja como se faz. A gente sabe que 1,2 é igual a 2 vezes 6 dividido por 10. E os números 2 e 6 a gente já sabe escrever como potências de 10. Agora é só calcular, lembrando mais uma vez as propriedades de potências de mesma base. E aí está. 1,2 é igual a 10 elevado a 0,079. Pois bem, agora a gente volta à nossa equação e substitui o número 1,2 por 10 elevado a 0,079 e o 100 por 10 ao quadrado. Multiplicando os expoentes, a gente fica assim. E agora? Agora é só igualar os expoentes. E aí está a solução do problema. Então, depois de 25 dias e algumas horas, a população inicial de bactérias será 100 vezes maior. Só 25 dias? E eu que tinha dito que ia levar pelo menos um ano. Tá vendo? É por isso que eu disse que com porcentagens não se brinca. Principalmente não se chuta. Aliás, em matemática nada se chuta. Tudo se calcula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o significado de logaritmo. Conheceu a representação dos números positivos como potências de base 10. E aprendeu a calcular as potências de 10 relativas a números compostos. Você também viu qual é a relação entre logaritmo e os expoentes de base 10. E, por fim, viu como resolver problemas simples usando as potências de base 10. Você viu nessa teleaula que escrever os números usando potências de 10, ou se você preferir, logaritmos, é muito útil não só na matemática, mas também em inúmeras outras ciências. Nas próximas 2 teleaulas a gente vai prosseguir com esse assunto, onde você vai poder ver as propriedades e aplicações dos logaritmos. Por isso, é muito importante que você estude tudo que a gente viu hoje, porque assim você vai poder acompanhar as próximas aulas. Então, combinados, hein? Até a próxima!